Capítulo 6. Dos servidores municipais. Artigo 106. O município estabelecerá em lei o regime jurídico único de seus servidores, atendendo aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal. Artigo 107. É garantido o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido, nos termos e nos limites definidos na legislação federal. Artigo 108. A investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por uma vez, por igual período. Artigo 109. Será convocado para assumir cargo ou emprego aquele que for aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, com prioridade, durante o prazo previsto no edital de convocação, sobre novos concursados, na carreira. Artigo 110. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade sem direito à indenização. Artigo 111. Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Artigo 111-A. Fica vedada a nomeação para cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, no âmbito dos órgãos e entidades de direito público do Poder Executivo e Legislativo do município de Joinville, de pessoas que estão inseridas nas seguintes hipóteses. 1. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 2. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: a. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. b. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. c. Contra o meio ambiente e a saúde pública. d. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. e. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício da função pública. f. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. g. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. h. De redução à condição análoga à de escravo. i. Contra a vida e a dignidade sexual. j. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. k. De violação a direitos humanos. l. De violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. m. De feminicídio, previsto na Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015. n. Cometidos contra a criança e o adolescente, nos termos da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. u. Cometidos contra a pessoa idosa, nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. i. p. De discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou resultantes de quaisquer outras formas de discriminação. 3. Os que forem declarados indignos do oficialato,
ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 anos. 4. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanáveis que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários, que houverem agido nessa condição, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 5. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 6. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada, aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 7. Os órgãos que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena. 8. Os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 9. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo não se aplica aos crimes culposos, aqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, aos crimes de ação privada, bem como a decorrentes de fatos ocorridos anteriormente à publicação da emenda à Lei Orgânica que introduziu este artigo. Parágrafo 2º. O nomeado ou designado, obrigatoriamente antes da posse, terá ciência das restrições, declarando por escrito não se encontrar inserido nas vedações deste artigo e apresentando as respectivas certidões criminais e demais documentos comprobatórios que forem solicitados, demonstrando de que não possui condenação transitado em julgado perante as justiças estaduais e federais.